Bem-vindo ao canal, e se você gosta desse tipo de vídeo, curte e se inscreva para mais. Meu melhor amigo derramou vinho em minha esposa por acidente durante o nosso casamento. Agora minha esposa está exigindo que eu corte o contato ou nosso casamento não durará. Eu, com 30 anos, conheci minha melhor amiga, Ali, de 31 anos, através de um amigo em comum em 2012 durante um quiz em um bar na universidade. Eu fiquei bastante atraído por ela e até lhe disse isso no final da noite, mas ela me disse que tinha um namorado, embora tenha ficado lisonjeada mesmo assim. 3 anos depois, conheci Elisa, de 32 anos, no Festival de Edimburgo e nós simplesmente nos conectamos imediatamente. Política, música, cinema, independentemente do assunto, havia uma faísca que eu nunca havia sentido com mais ninguém, como se ela simplesmente fizesse sentido comigo. Sua personalidade era tão vívida. É difícil descrever, mas vou tentar. À primeira vista, ela era tão conhecedora e entusiasmada. Fiquei impressionado com sua intensidade. A partir daquele ponto, ficamos inseparáveis e eu estava absolutamente certo de nosso futuro juntos muito antes de ficarmos noivos. Ali entrou na cena novamente. Comecei um novo emprego em uma agência de publicidade com uma posição em design web, e ela era uma das únicas pessoas que eu conhecia. No início foi um pouco estranho, dado nosso histórico, especialmente considerando que ela agora estava casada com o namorado daquela época. Mas não havia mais ninguém que eu conhecesse na empresa e ambos já tínhamos parceiros, então pensei que não haveria problema em sermos amigos. E, para ser honesto, estou feliz por isso, porque sinto que nossa química como amigos superou qualquer potencial que poderíamos ter tido como um casal. Ela é inteligente e tem uma personalidade um pouco atrevida. Eu sou bastante seco e sarcástico, então acho que temos uma dinâmica bem divertida. Elisa, porém, não parece pensar assim. Às vezes, quando tem sido nós três, ela expressou sentir-se excluída ou que Ali estava fazendo piada dela. Eu não vejo dessa forma. É apenas a nossa dinâmica. Mas houve algumas noites em que Elisa ficou em lágrimas por causa de algo que Ali disse. Uma vez, Elisa se levantou e Ali sentou onde ela estava para me mostrar um vídeo no YouTube. Quando Elisa voltou, ela viu Ali se inclinando perto de mim e ficou chateada pelo resto da noite. Houve momentos em que Ali disse algo que Elisa interpretou como excessivamente flertante, como quando eu disse que sentia falta de nadar porque me sentia fora de forma, e Ali sugeriu que nós dois deveríamos ir juntos com um soco brincalhão. Elisa não disse nada na hora, mas seu desconforto era visível. As coisas realmente se complicaram, no entanto, no nosso casamento, e acho que o estresse realmente afetou Elisa. Durante a recepção, Ali esbarrou nela e o vinho tinto derramou todo sobre seu vestido. Ela passou a noite inteira chorando. Estamos em nossa lua de mel, e Elisa disse que espera por um novo começo, mas ela acha que Haley pode ter derramado o vinho de propósito. Ela está sugerindo que eu corte o contato com ela. E, se eu for honesto, não tenho tanta certeza de que quero fazer isso. O que faço agora? Comentários relevantes? A quantidade de vezes que esbarrei em alguém e derramei minha bebida foi exatamente uma em toda a minha vida, quando eu era um adolescente completamente fora de mim. Ou você é extremamente ingênuo, ou Ali é de alguma forma a mulher mais azarada do mundo para derramar acidentalmente seu vinho tinto na noiva no dia do casamento. Acho que você sabe qual é mais provável. Sua esposa não permanecerá sua esposa por muito mais tempo, a menos que você comece a realmente ouvi-la e pare de descartar todos os medos dela como inseguranças infundadas. Ali estava pegando uma bebida no bar. Elisa havia tirado parte de seu vestido para jantar e dançar e estava saindo do nosso quarto para voltar à nossa mesa. Elas esbarraram uma na outra, e Elisa ficou com uma enorme mancha vermelha em seu vestido. Ali fez uma piada despretensiosa e fugiu, e Elisa correu até mim aos prantos. Sou realmente mal quando Elisa me contou, e eu fui até Ali e perguntei o que diabos ela estava fazendo. Ali ficou mortificada e disse que queria afundar em um buraco. Ela tem dispraxia e lutou com quedas em momentos inoportunos. Eu realmente presenciei isso acontecendo antes. Houve uma reunião no trabalho, e ela trouxe café para nossos colegas. No momento em que entrou, tropeçou e caiu. Café voando para todo lado. Realmente parece que você está colocando sua amiga em primeiro lugar. Não é de admirar que sua esposa esteja infeliz. Ela volta aos prantos depois de sair, e você ainda convida Ali para o casamento. Como foi essa conversa? Ela ficou realmente chateada uma vez durante uma brincadeira porque Ali e eu gostamos de nos provocar regularmente. E Ali a provocou um pouco demais, eu acho. Estávamos destacando coisas para insultar um ao outro, e o assunto foi para Elisa, e foi mencionado que ela tinha pés palmados. Desde então, Ali a chama de sapo. Quando eu digo, Elisa leva na esportiva, mas quando Eli diz, é um problema enorme. Eu não entendo. Elisa sugeriu que Eli está sendo séria quando diz isso, ao contrário de quando eu faço. Mas ela me provoca do mesmo jeito também. Atualização. Eu postei aqui recentemente procurando orientação sobre como lidar com a ansiedade e a mágoa da minha esposa em torno da minha amiga, e parece que fui repreendido. Provavelmente com razão. Eu fui completamente desconsiderado com os sentimentos de Elisa e como ela se sente sobre essas provocações. E vocês me alertaram para a possibilidade de Ali estar fazendo isso apenas para ser desagradável. Eu me sentei com Elisa e tivemos uma conversa profunda sobre o incidente do casamento, e eu a fiz descrever o evento passo a passo com suas próprias palavras. Eu estava saindo do lobby para o local do jantar, e Eli estava um pouco embriagada nesse ponto, já cambaleando do bar. Ela estava caminhando mais devagar inicialmente, mas pareceu acelerar quando me viu. Nós colidimos uma na outra. Ela fez uma cara de envergonhada e fez
fez uma piada sobre eu parecer com Rosamund Pike em Garota Exemplar antes de se afastar correndo. Ela parecia envergonhada naquele momento, mas não se desculpou comigo. Ouvi de outras pessoas que ela estava horrorizada com o que aconteceu, mas nunca ouvi nada diretamente dela. Isso apenas pinta um quadro de microagressões habituais da parte dela que se transformaram nessa ansiedade feia sempre que ela está por perto. Eu praticamente prevejo que sempre que estou na sua proximidade, haverá comportamentos estranhos ou comentários desconfortáveis. E eu não quero continuar em uma situação onde meu marido traz alguém para minha casa que me ressente simplesmente por existir. Isso foi um verdadeiro golpe para mim pessoalmente. Sempre achei que era apenas insegurança sobre eu ter achado Eli atraente por 10 minutos anos atrás. Mas Elisa está realmente abalada com isso. Ela disse que a lua de mel tem sido miserável porque a memória tem girado em sua mente. E ela acha que eu vou minimizar ou ignorar isso. Ninguém deveria sentir que não pode ser si mesmo, especialmente não em casa. Eu não percebi o quão terrível pessoa eu fui, e pedi muitas desculpas a Elisa e decidi ligar para Ailey para confrontá-la sobre o incidente do casamento. Então eu fiz, e não correu bem. Basicamente, eu disse a ela que Elisa estava realmente magoada com o incidente do vestido de casamento, que ela tinha sido magoada pelo comportamento dela por muito tempo, e que se ela não conseguisse se desculpar pessoalmente com Elisa, pelo menos deveria contribuir para a remoção da mancha. Se ela não conseguisse fazer ao menos isso, então nossa amizade teria que acabar. Dizer que Ailey ficou surpresa é um eufemismo. Ela ficou completamente atônita, perguntando o que havia de errado com suas interações para que eu quisesse ir a tais extremos. Eu mencionei o comentário sobre o sapo, e ela disse, mas até você a chama assim. Ela afirmou que Elisa a chamava de Garfield por causa de seu peso e cabelo laranja brilhante. Quando mencionei que ela correu em direção a Elisa e não se desculpou por derramar vinho nela, ela ficou realmente chateada e começou a gritar que não estava correndo em direção a ela para jogar vinho em seu vestido, mas sim correndo dela porque não queria conversar. Naquele momento, ela sentiu que Elisa odiava e não sabia como lidar com isso. Ela começou a apontar momentos em que Elisa havia sido rude com ela, e eu basicamente disse que, certo, mas isso não é sobre quando Elisa te machucou. Isso é sobre quando você machucou Elisa e ficou tão sério que precisamos falar sobre isso. Ela começou a rir, e foi realmente desconfortável. Eu sei que ela faz isso quando está ansiosa sobre algo. Elisa me perguntou se estava tudo bem do outro quarto, e Eli perguntou se isso era uma armadilha. Quando tentei me explicar, ela desligou. Seu marido, Evan, até me ligou, insistindo que ele pagaria pelo dano se isso fosse menos estressante para mim. Eu disse a Evan que agradecia, mas precisava saber qual era a posição de Eli em relação ao que eu acabará de dizer. Evan me disse que Eli faz piadas sempre que está ansiosa ou desconfortável, e que eles já discutiram sobre isso no passado. Mas o incidente do vestido de casamento é um problema grave, e ele quer resolver as coisas tanto quanto eu. Então ele e Eli pagarão pela lavagem a seco enquanto um cesto de condolências é enviado para Elisa. Elisa ficou aliviada que Evan foi tão compreensivo, mas não ficou entusiasmada com a reação de Eli. Ela basicamente disse que o comentário sobre Garfield sempre foi sobre o cabelo dela e nunca sobre seu peso, e que Eli estava deliberadamente tentando fazer parecer que o mau comportamento era recíproco. Eu não acho que tenha sido recíproco também, porque nunca percebi Elisa provocando Eli de verdade. Elisa sugeriu que tentássemos aconselhamento matrimonial, e eu fiquei um pouco chocado no início porque só estamos casados há um mês, RS. Mas decidi que talvez esse seja o caminho a seguir, porque se Elisa acha que precisamos de aconselhamento para isso, então é claramente um problema. Então, sim, Elisa e eu vamos tentar aconselhamento matrimonial e meu futuro com Eli é incerto.